Vamos agora para a última pauta do dia, o caso Zambelli. Bom, antes, vamos mostrar como o Brasil anda republicano. Gilmar Mendes recebeu Lula, Janja e Zanin para um jantar. Eu só lamento que não tenha sido em Lisboa, seria mais adequado. Enquanto isso, Dias Toffoli, ex-advogado do Dirceu, anula provas da Odebrecht contra Sérgio Cabral. Repito, Sérgio Cabral foi condenado a mais de 400 anos de prisão. Virou blogueiro de turismo, está livre, leve e solto e vai ser homenageado no Carnaval Carioca. Eu estou todo cancelado, censurado, conta bancária congelada, passaporte cancelado. Esse é o Brasil de hoje. E nesse Brasil esquisito, cada vez mais estranho e difícil de entender para quem usa uma régua, né? Uma régua tem que ser uma coisa curva, elástica, não pode ser uma régua. A régua cria aquele padrão de igualdade. Não é isso que temos no Brasil. Então temos uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que autoriza busca e apreensão contra Carla Zambelli em 4 endereços, inclusive a Câmara dos Deputados, para pegar seus passaportes, seus computadores, celulares e investigar se tem alguma sala secreta e por aí vai. Tudo isso porque teria feito um Pix, Carla Zambelli, para o tal Delgatti, o hacker da Vaza Jato. Da Lava Jato, que virou a Vaza Jato. O que eu penso disso tudo? Eu conheço a Carla Zambelli há algum tempo, porque ela é militante das causas de manifestação de rua. Eu conheço ela dessa época. Nunca fui muito próximo, troquei uma ou outra mensagem. Sempre tive um pé atrás por achar ela muito emotiva, muito esquisita. Eu mesmo já tive uma crítica que eu fiz muito dura a ela. Numa época, está o vídeo disponível, onde ela gritava em cima de um carro de som: Bolsonaro, nós te amamos, e puxava um coro. Eu achava aquilo tudo muito inadequado, falei disso. Ela ter puxado a arma no dia anterior às eleições, onde não era para estar armado por lei, e tudo bem, o cara provocou, cuspiu, mas não importa, tem que ter controle emocional. Ainda mais para quem quer andar armado. Tem que aturar desaforo. Então, aquilo prejudicou a votação no Bolsonaro, sem dúvida. Deu munição para a turma do sistema. Então, a Carla Zambelli, digamos assim, esquisita. Então, ela pode ter feito algo dessa natureza? Sei lá, se fez, mais um motivo que mostra como é pouco confiável como uma pessoa, no mínimo, estrategista, né? Uma pessoa que não pode ser alçada à postura de liderança em nada, se isso aconteceu dessa forma. Mas o meu ponto aqui é chamar a atenção para o duplo padrão eterno da imprensa e do sistema. Porque, veja, estão dizendo também que o hacker teria quase sido contratado pelo Ministério de Defesa do Bolsonaro para ser o cara que ia averiguar as urnas de perguntas lá para o TSE. Primeiro ponto, delação voltou a ser algo legítimo, a gente entendeu com a Marielle que sim, mas na Lava Jato, o Gilmar Mendes chamou de tortura. E a esquerda toda endossa, o Lula também. Chama de quadrilha, delação lá não valeu nada. É a palavra de um criminoso, diziam os petistas. Agora é a palavra de um criminoso que, antes disso, tinha ajudado o PT e o sistema com a Vaza Jato. E ele entregou o material hackeado, obtido de forma, portanto, ilegal, não poderia valer jamais como prova num tribunal. Mas o STF deu um jeito de ignorar esse detalhe, né? Porque ali o material era importante, porque ia ajudar a ferrar com a quadrilha de Curitiba. Veja só. Então, ali, a coisa obtida de forma ilegal, interceptada, né, com ligações ali para chegar até a imprensa, por parlamentares petistas, parece que era a Manuela Dávila, né, comunista, que tinha contato com eles, e depois o The Intercept, que é um veículo de esquerda radical, vazando em doses homeopáticas, tudo isso tratado com a maior naturalidade pelo sistema judiciário brasileiro, Supremo. Aí, de repente, agora, a palavra de um delator criminoso, confesso, é prova.
É prova. Bolsonaro quase contratou o cara, o Ministério da Defesa. Detalhe, quem é o hacker? O pivô da Vaza Jato, Walter Delgatti. Um cara que estudava direito e votava, puxa vida, no PT. Quem diz é o UOL, hein? Votava no PT. Que coisa suspeita. O que fica parecendo que pode ter acontecido aqui é que um petista infiltrado que hackeou autoridades, entregou material para a esquerda e o sistema usou porque interessava, mesmo sendo obtido de forma ilícita, que esse petralha corrupto se aproximou de bolsonaristas para tentar vender serviços e alguns bolsonaristas, pelo visto, ou talvez uma, caiu na ladainha. De forma muito ingênua. Deu um golpe na otária, se foi dessa forma. É o que podemos concluir. Agora, daí a você ficar escandalizado e falar tudo que eles estão falando, né? O Lindbergh Faria está dizendo que o Bolsonaro vai ser preso, porque perguntou sobre invasão de urnas. Vem cá. Se o presidente esteve mesmo com ele, porque é a palavra dele, e teria perguntado, segundo ele, o presidente não participou de nada, mas teria perguntado, e as urnas, isso é prova de intuito de cometer um crime, ou é pergunta de preocupação legítima de quem está há muito tempo tentando emplacar voto impresso, falando que o sistema é opaco, que é fraude, né? Se eu encontro um hacker, eu vou perguntar. E a pergunta legítima e óbvia de um jornalista. Então, eles estão tratando isso como o crime em si, acreditando, repito, na palavra de um criminoso petista, que ajudou a enterrar a Lava Jato no passado com seus serviços prestados. E foi bem protegido pelo sistema, né? Não podia nem ter busca e apreensão no jornalista e tudo, porque não pode, no advogado, porque nessa hora advogado tem todas as garantias, jornalista tem todas as garantias, menos quando é contra o próprio STF ou alguma coisa assim. Aí é perseguido até o inferno, né? Então, são coisas estranhas que não passam despercebidas por um senador de esquerda como Alessandro Vieira. Evidente que qualquer ataque às instituições deve ser duramente investigado, punido, mas tem uma dúvida aqui que chama atenção. Esse hacker, que aparentemente atuou por dinheiro para cometer crimes nesse caso agora, é o mesmo que atuou por amor e patriotismo na Vaza Jato? Ninguém pagou por aqueles serviços lá? Por um bando de mequetrefe de Araquara? Não teve PT por trás. Não. Imagina. Bobagem. O Mário Sabino também, né? Isentão típico, né? Aquele que coloca Lula e Bolsonaro no mesmo saco podre, né? Deixa eu entender. O hacker recebeu pagamento da Zambelli. 13 mil reais, né? Mas roubou mensagem do Deltan Dallagnol por puro patriotismo. E vocês querem que a gente caia nessa? Vocês querem que a gente caia nessa? E vão querer criminalizar o Bolsonaro porque, segundo esse criminoso petista, ele teria perguntado se é possível invadir uma... Novamente, nessa pergunta não há nenhuma intenção clara de cometer o crime. Nenhuma. Aliás, se você estiver andando por um condomínio pensando em comprar uma casa, você pode perguntar para o agente imobiliário, vem cá, e essa casa é fácil de invadir? Esse condomínio é fácil de assaltar? Você está pensando em assaltar esse condomínio? Não, porra! Estou querendo saber se é seguro ou não. Nada melhor do que perguntar, aliás, não para o agente imobiliário, para um bandido marginal, assaltante de casas. Vem cá, aquele condomínio lá, você conseguiria assaltar? Né? Pô, o cara está disputando a eleição. Conseguiu aprovar no Congresso a questão do voto impresso. O Supremo foi lá e disse que era inconstitucional. Mobilizou a base para ter a PEC dessa vez. E aí o Supremo praticou ingerência. E o Barroso se vangloria, nós derrotamos o Bolsonaro. E diz, eu enterrei aquela PEC. Nada mais natural do que o Bolsonaro perguntar. E aí? Dá para hackear? Ou não? Ou posso ficar tranquilo? Né? Percebe? Mas a imprensa, meus amigos,
é a maior inimiga do Brasil hoje, ao lado de ministros do Supremo e do PT. Muito obrigado a todos.